coisa que pode acontecer, e essa eu considero a mais séria, tá? Essa é muito séria, é a maldição. Há maldições de família, há maldição pessoal, há maldições de outras vidas. E a maldição, ela é algo que foi proferido, às vezes no ritual mágico, às vezes não. Às vezes ela simplesmente é proferida por uma pessoa que tem grande poder naquele momento. E naquele momento aquelas palavras explodem e elas se transformam numa maldição que pode perseguir a pessoa, é, até por gerações. Então, há famílias que amargam maldições até hoje. É muito triste porque você vê assim as mesmas situações se repetindo, se repetindo, se repetindo, e a pessoa não tem a menor ideia. Às vezes alguns têm, tá? Alguns têm, porque as famílias acabam contando suas histórias e elas até sabem que existe uma maldição que acaba acarretando naquilo. Mas muitas não sabem, muitas apenas desconfiam. A maldição está ligada a seres espirituais que vão fazer de tudo para que aquela situação se perpetue. Então, é complicado, a maldição ela é um pouco mais difícil do que a magia de ser quebrada, mas ela pode ser quebrada sim, independente dela ser antiga ou nova. Então, assim, de maldição, assim, eu queria até contar uma história aqui muito interessante que pode ilustrar o poder de uma maldição. Você deve conhecer o Haiti, que é um lugar que pratica o voodoo, que é uma religião maravilhosa. Eu sei que você deve ter ouvido coisas terríveis do voodoo, você deve ter visto filmes de terror como eu a vida toda, deve ter falado assim, ai meu Deus, voodoo é para Jacu. Assim, você deve imaginar que Jacu é uma coisa ruim, Jacu é uma coisa ruim e o voodoo também. Eu nunca soube o que queria dizer que esse voodoo é para Jacu, mas tudo bem. Pica-pau deve saber. Mas lá eles praticam voodoo e o voodoo tem uma cosmogonia muito rica, muito bonita. A história do Haiti é muito interessante, se você quiser um dia conhecer, eu falo mais sobre isso. Mas uma coisa que me deu, tem um lado negativo, claro. Toda religião, gente, toda religião, toda prática mágica vai ter sim aqueles que vão utilizá-la para o mal. Não tem jeito, porque o que está em cima é como o que está embaixo para os milagres de uma só coisa. É o que é, as pessoas vão fazer as suas escolhas de como vão utilizar aquela energia. E numa época em que o Haiti estava em grandes conflitos políticos, ela estava sob o domínio de um ditador chamado Papadoc, cuja família era a maior vuduzeira do Haiti. E isso lá nos anos 70, né? O Papadoc, ele era conhecido pela sua extrema crueldade no voodoo mesmo contra os seus oponentes inimigos. Ele fazia assim, magia para prender o espírito dos outros, zumbificar, matar, rindo. E um grupo de jornalistas chegou lá para investigar todas a situação de maus tratos, situações desumanas que ele estava impondo, e ele amaldiçoou todo mundo. E esses jornalistas começaram a morrer. 2 deles conseguiram escapar por navio e foram ficando doentes, estavam muito doentes, eles conseguiram escapar, e eles só conseguiram porque eles conseguiram sair a tempo, porque conforme o navio se afastava do Haiti, os sintomas foram se amenizando sozinhos até que eles sobreviveram. Mas aqueles que ficaram, aqueles que insistiram em ficar e não tiveram tempo de sair, morreram todos. Então, assim, a maldição, naquele caso do voodoo, ela não atravessou o mar, ela conseguiu ser diluída na hora que a pessoa se afastou da maldição. Mas em outros casos, não acontecem. Em outros casos, a pessoa, por mais que ela se afaste, é difícil a maldição estar grudada nela, especialmente quando é o caso de maldições de família, porque a maldição está quase dentro da genética da pessoa. Então, a maldição ela é mais complicada, mas como eu falei, pode ser quebrada. Na verdade, às vezes as pessoas me perguntam assim, Ed, eu estou sentindo isso, isso e isso, está acontecendo isso, isso aqui comigo. Tem magia para isso? E eu falo assim, tem magia para tudo. A questão é você saber fazer, é pesquisar, é diagnosticar qual o problema, porque muitas vezes as pessoas elas não sabem diagnosticar. Elas simplesmente saem assim, dando tipo, olha, eu cheguei aqui com dor de cabeça, toma um Dorflex. E se for um tumor? E se não tem nada a ver com a dor de cabeça? Eu vou contar uma coisa boba que aconteceu recentemente. Eu acordei com uma dor de cabeça, mas uma dor de cabeça. Gente, não passava. Eu tomei um Dorflex, eu não sou de tomar remédio, não gosto. Tomei um Dorflex e não passou, descansei e não passou. E eu tava assim, olhando sim, ó, pra luz. Eu não sou dada a dor de cabeça, é muito raro ter dor de cabeça. Então eu tava tendo, e a dona Regina, minha sogra, né, falou assim, toma um chá de louro. Eu falei, chá de louro? Aí ela falou, porque pode ser o fígado.
E o chá de louro ajuda. O que eu tenho a perder? Fiz o chá de louro, tomei. Passou, passou, não tive mais. Então, assim, às vezes é o diagnóstico que você tem que fazer, que é a parte mais difícil. Você está passando por uma situação difícil, por exemplo, seja no seu casamento, seja nas finanças, você pode estar deprimido, tem muita gente deprimida. Aliás, eu quero fazer aqui um adendo rapidinho. Por que eu falei que o terceiro problema, que são os obsessores, miasmas, lavas astrais e mentais, são o nosso principal problema em 2022? Porque nós tivemos um processo, estamos tendo um processo de transição muito dolorido, muito difícil, que é a pandemia. Muita gente desencarnando, não só pela pandemia, mas por outros motivos. Tem muita gente desencarnando. Eu nunca perdi tanta gente na minha vida, eu nunca vi tanta mensagem de luto no meu perfil. Eu tenho 5 mil pessoas me seguindo assim, só no. Não, tem 8 mil pessoas, mas que estão no lado dos meus amigos. São 5 mil e, cara, é muito. Nunca vi tantos. Nunca vi tanto assim, luto, luto, luto. É muita gente perdendo muita gente. E, e isso aumenta a camada energética de densidade. Além do mais, nós temos a polarização mundial, que leva as pessoas a ficarem muito irritadas, preocupadas, com medo, frustradas, e isso também ajuda a alimentar miasmas, lavas astrais e mentais, e, é claro, obsessores que começam a rebanhar as almas que não estão querendo ir para fazerem também o seu serviço sujo. Ou seja, depois de 2 anos de pandemia, indo para o terceiro, né, porque ainda não acabou, não foi debelada completamente, nós temos que nos preocupar muito com essa parte energética. Ou nós temos a grande chance não, a grande possibilidade de nos deprimirmos, ficarmos doentes e perdermos a nossa vontade de viver. Isso é muito problemático, isso é muito ruim, a gente precisa cuidar disso. Por isso que eu falei que isso daqui é importante que a gente preste atenção, especialmente nesse ano, ok?